produtividade, contemplação, ócio criativo. Tem como não fazer nada no meio de um mar de notificações, redes sociais, notícias, trabalho constante e, sejamos honestos, a necessidade de sobreviver? Cuidar da saúde é também cuidar da cabeça. E isso o brasileiro não sabe ou não pode fazer. O Brasil teve o maior número de afastamentos médicos por ansiedade e depressão em 10 anos. As mulheres, inclusive, foram as mais afetadas, para a surpresa de ninguém, com a menor remuneração, o maior desemprego e com uma responsabilidade, que é uma péssima palavra, mas voltaremos nisso depois, do cuidado familiar. Sabe aquele discurso de coach? Que a gente tem que estar sempre fazendo, sempre produzindo, sempre online, sempre correndo, sempre olhando, sempre vendo, sempre postando, sempre monetizando. A vitória meritocrática é daqueles que não param. E olha, a sociedade quer parar. Desde 95, quando o sociólogo Domênico De Masi escreve sobre o ócio criativo, ele alerta que a ideia de trabalhar mais é melhor é uma penitência moderna. É uma crença de que o esforço excessivo é sinônimo de valor moral. Você vale o quanto você se cansa. O que também adoece. O custo foi de quase 3 bilhões de reais para o INSS. A crise é psicológica, social e econômica. Desde De Masi, tivemos vários movimentos e teorias prezando pela pausa e alertando que essa aura mística que envolve o esforço não é tão positiva assim. A curadoria dessa semana é sobre o cansaço, sobre o direito do descanso, do viver, sobre os que pedem contemplação, o respiro, fazer nada, viver a vida. Quem pode fazer nada? E hoje a gente vai ter o Caio Melo falando com a gente. Eu sou Bruna Bufara e você já assina o meio? Nossos assinantes premium recebem edições recheadíssimas da newsletter cedinho de manhã e desconto nos cursos. Assine o meio, vale a pena. Isa, por favor, roda a vinheta. A crise de saúde mental do Brasil é um alerta. O pedido para o fim da escala 6x1 é outro. A popularidade de discursos que prezam pela vida é mais um. Você conhece o Doing Nothing Club? Pois é, ali na bio, ser rico é ter a agenda vazia. Diametralmente oposto, aquele discurso de que ser rico é acordar às 5 da manhã e não parar de trabalhar até a noite, chegar de novo e você ter que levantar, né? Porque às 5 da manhã, na minha concepção, ainda é noite, mas tudo bem. O Doing Nothing Club não é nem o primeiro clube desses, não é nem o primeiro do Brasil desses. Não, ele não é um pioneiro. Mas isso não tira a sua legitimidade de expressar o desejo de viver o tempo, a ânsia para desfrutar a vida, para ter tempo de parar. Claro que se falamos de tempo, a gente tem que falar dos administradores do tempo. E o relógio é uma ferramenta física, protagonista desse discurso. Porque houve um momento em que o tempo começou a ser medido como ferramenta de trabalho. Não foi sempre assim como é hoje. Sim, a gente vai falar da Revolução Industrial, que trouxe noções de trabalho operário, mecanização e o tempo. E essa noção nunca se foi. O tempo ainda é uma medida de trabalho. Quantas horas por semana você trabalha? Quantas horas você folga? Escala 12 por 36, que é 12 horas de trabalho por 36 horas de folga. Trabalho, folga. Mas como o nosso tempo é curto, a gente vai traçar hoje as críticas a esse modelo operário desde 95 até hoje. É curto. A gente não vai começar com Foucault, a gente vai começar direto do De Masi, em 95, criticando a sociedade industrial com mentalidade operária desde o século XVIII, mas conceituando o ócio criativo. De Masi quem criou esse termo, ócio criativo, antes das redes sociais, mas já na aceleração de um mundo globalizado. Ócio criativo não é fazer nada. É mais que isso, é uma redistribuição do tempo, suficiente para que as pessoas possam ter um equilíbrio entre trabalho, vida e um período livre que auxilie na criatividade. Para De Masi, estar feliz é diretamente proporcional com a capacidade humana de criar, com a produtividade. Ser feliz te deixa mais produtivo.
É ter tempo livre, mas é tempo livre que estimule o seu cérebro. É arte, é pintura, é estimular a criatividade, é ler. É uma atividade prazerosa, mas que te traga alguma coisa em troca. Não é o não fazer nada, que ele chama, inclusive, de ócio alienante, que é ficar sem fazer absolutamente nada, sem estimular o cérebro, o que traz aquela sensação de inutilidade. Apenas a pausa para Demasi, fique bem claro para Demasi, é aquela sensação de inutilidade mesmo, aquela preguiça horrível que nos atinge. E olha, não existia rede social em 95, mas eu tenho plena certeza que aqui ele já previu doom scrolling, tá? Então se você tá vendo esse vídeo, mas também tá scrollando pelo TikTok, saiba que Demasi está de olho no seu ócio alienante, enquanto você não faz nada e se sente inútil no final. De 95 para 2006, temos o Brasil promovendo a revolução sem fazer nada, tá? Esse foi o livro Nadismo, escrito pelo Marcelo Borer, porto-alegrense. Inspirado por outros movimentos de outros países que também prezavam pela pausa, ele inclusive estava em Londres quando ele pensou nisso, ele promovia encontros em praças onde os participantes simplesmente faziam nada, deitados em colchonetes. A ideia é pausa. A ideia é pausar. Num mundo reinado pelo estresse, que inclusive foi o que motivou o Borer a fundar o seu clube, porque a pausa hoje parece luxuosa. Mas mais recente, em 2015, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han publicou A Sociedade do Cansaço, e aqui eu chamo o queridíssimo Caio Melo para seguir nesse delicioso papo sobre pausa, que eu não sei nem se vocês perceberam, eu tô falando até mais lento hoje. Vem, Caio. Oi, Bruna e querida audiência do meio. Pois é, né? Vários pensadores, pensadoras já se debruçaram nesse aspecto da pausa, da aceleração e, claro, da exaustão. Um deles é o Byung-Chul Han, como você comentou, que escreveu não um, mas vários livros sobre o assunto. O que ele traz de novidade é pontuar que agora nós mesmos somos nossos próprios capatazes. Então essa lógica de aceleração e produtividade exacerbada cai até em campos que não são do trabalho. Quem nunca se sentiu culpado, por exemplo, por estar descansando, assistindo um filme, lendo um livro, por exemplo, né? Na reportagem que eu escrevi para o site do Meio, eu conversei com a Michele Prazeres, do Instituto Desacelera. E ela comentou que o mundo do trabalho é justamente uma das engrenagens da cultura de aceleração. Então é como se a gente ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Só que tem um segundo aspecto, talvez até pior, de levar essa lógica do desempenho para outros campos da vida. Então é como se nos afetos, nos hobbies, a gente também tivesse que bater ponto. Eu quero ler X livros por mês, ver tantas séries por ano. E a receita pronta para a gente nunca relaxar de verdade. E daí que vem muitos casos de ansiedade, burnout, depressão, etc. Desacelerar, então, não é parar, não é não fazer nada, não é não trabalhar, mas é refletir mais sobre o que de fato precisa de pressa ou não. A monetização dos hobbies, né? Aqui já dá pra ver bem que a crítica já fica muito mais atual, justamente pelo uso assíduo das redes sociais, pela constante monetização, por todo esse papo de se auto-superar, que traz uma infinita sensação de fracasso. E também amor pelas métricas, né, Caio? Dentro de hobby. Mas vamos trazer mais para hoje. Ainda mais recente, o Cal Newport escreveu Slow Productivity, a arte perdida de produzir sem burnout. O livro não foi publicado no Brasil ainda e o autor não é filósofo e nem sociólogo. Ele é um professor de tecnologia na Georgetown University, colaborador da New Yorker, que essa revista, inclusive, foi quando ele cunhou pela primeira vez o termo pseudo-produtividade. O que ele quis dizer? Newport traz o conceito de pseudo-produção, como aquele sentimento de estar completamente atarefado, completamente ocupado. Uma agenda cheia de reuniões, mensagens a responder no Teams, no Slack, e-mails sem fim. Essas atividades, tão pequenas que nem mapeamos, mas que interrompem o nosso fluxo de criação. Para Newport, o problema vem de que pessoas que aparentam estar mais ocupadas têm mais sucesso no mercado de trabalho ou são mais recompensadas por estarem aparentemente ocupadas, o que para ele é errado, porque essas tarefas de pseudo-produtividade não finalizam e nem trazem qualidade para projetos.
Por isso que em Produtividade Lenta, traduzindo livre aqui o nome do livro, Cole preza pelo deep work, que é uma concentração profunda, que é fazer menos, buscando qualidade e por um trabalho num ritmo mais natural, um ritmo mais humano. Para Cole Newport, não importa se é fazer rápido, não importa o número de reuniões que você tem na semana, mas sim a profundidade do seu trabalho e a qualidade final dele e o quanto aquilo vai te satisfazer. Não é sobre fazer rápido ou ter a ilusão de progresso por conta de micro tarefas, mas sim se aprofundar no seu trabalho para isso te trazer satisfação. Aqui, a produtividade lenta é também impulsionada pela pausa. Num certo ponto do livro, Newport sugere ir ao cinema no meio de uma tarde durante a semana só para você curtir o seu tempo. Mas aí, aqui, será que a gente está falando que os mais de 470 mil afastamentos por saúde mental de 2024, que foi um recorde, a crise da saúde mental, a gente, com os dados do INSS, não consegue fazer cortes muito profundos, a gente não consegue ir além, porque dado de raça, escolaridade, faixa salarial, não foi informado, com razão também, né? São dados sensíveis. O que a gente tem é o valor médio dos benefícios, a gente tem a idade média, a gente tem o gênero. Então, o que a gente consegue influir disso tudo? As mulheres já ganham menos que os homens em 82% das áreas de trabalho, segundo o IBGE, mas mantêm financeiramente 49,1% dos lares brasileiros. E uma das questões que especialistas sugeriram ao G1 foi o aumento da informalidade. Lazer é diretamente relacionado com o tempo. E o tempo não é igual para todo mundo. Se falamos de mulheres, infelizmente a gente tem que falar que recai sobre elas, nós, a dupla jornada de trabalho. Porque na última pesquisa feita pelo PNAD, de 2023, os homens faziam metade das tarefas domésticas. Os homens faziam 11,7 horas dedicadas por semana de tarefas domésticas e as mulheres 21,3 horas. O pior para mim nessa pesquisa é que se a mulher mora sozinha ou acompanhada, a sua participação nas tarefas domésticas não diminui. A única condição para um homem ter a realização das tarefas domésticas equiparadas às mulheres é quando ele mora sozinho. Certo, estava Rita Lee, né? Num relacionamento completamente hétero e morando em casas separadas. Correta. Voltando ao Ser Rico, até a agenda vazia do Doing Nothing Club, é um Instagram, é também uma newsletter, é esse clube dedicado a desmistificar esse discurso vigente de que produzir incessantemente é o que leva ao sucesso. São vários posts de qual a verdadeira riqueza, com legendas de que relógio caro não compra tempo, legendas de que a vida é arte, viva, prezando pela vida, por viver. Esse discurso tem um completo alinhamento com todos os outros autores que eu citei mais cedo. Mas dessa vez, vem do Rony Meisler, que ele é fundador da marca da reserva que foi vendida para a Arezzo em 2020. A Arezzo pagou 715 milhões nessa aquisição, 225 milhões em dinheiro e 490 milhões em ações, em partes que serão liberadas ao longo dos anos. Rony vendeu praticamente todas as suas ações, o que, claro, agrada muito a ele, mesmo, né? Mas desagrada o controlador da Arezzo, o Alexandre Birman, segundo aí uma reportagem da Exame, com exclusividade. Mas seguindo, ele se desvencilhou do tempo e começou o Doing Nothing Club esse ano, nessa ode ao fazer nada para dar espaço ao novo. O que até milionário tá pedindo é pausa. Mas e aí? Quem tem direito ao tempo e quem tem o poder de conceder? Eu sou Bruna Bufara, obrigada Caio Melo pela sua participação e eu vejo vocês na curadoria da semana que vem. Até lá! A gente está no meio de uma nova revolução industrial. Robôs, inteligência artificial e globalização estão revolucionando o trabalho com uma velocidade avassaladora. O documentário O Futuro do Trabalho mostra como a epidemia de Covid acelerou essas mudanças no modo como trabalhamos e quais os desafios e as soluções que empresas, governos e trabalhadores estão enfrentando nesse novo mundo.
Ele está disponível no aplicativo de streaming do Meio Premium. Segue aqui no link da descrição desse programa e assina. São apenas R$ 15 por mês.